Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Arthur Rocha Tavares, Távora Dantas Prado Pontes, e hoje estaremos discutindo sobre um assunto que particularmente eu gosto muito, que seria gravitação, especificamente as leis de Kepler. Bom, essa nossa conversa vai ser um pouco mais aprofundada, mas eu tenho o maior desejo do mundo que incremente pelo menos um pouco ao raciocínio de vocês, ao conhecimento de vocês, porque são de fato coisas que pouco se falam nos livros, pouco se falam nas aulas, mas que são de uma elegância e beleza grandiosíssimas, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu vou fazer uma revisão sobre as leis de Kepler, a gente vai começar a abrir as contas e eu vou dividir esse nosso papo em duas partes. Essa primeira parte eu vou demonstrar alguns resultados que vão ser muito úteis para as próximas demonstrações e assim na segunda parte eu vou concluir com chave de ouro e demonstrar as equações mais bonitas da gravitação. Fechou? Então, vamos nós. A lei de Kepler, tá bom? A primeira lei seria a lei das órbitas, né? Que vai falar que um corpo vai realizar uma órbita elíptica quando ele vai estar transladando ao redor do Sol, tá bom? Basicamente é isso, e o Sol estaria posicionado em um desses focos. Tranquilo? Beleza. A segunda lei seria a lei das áreas, tá bom? E o que é que diz a lei das áreas? Se eu pegar aqui um corpo indo de um ponto A até o ponto B e de um ponto C até um ponto D, se ele vai demorar o mesmo tempo para ir de um ponto A até o ponto B e o mesmo tempo para ir de um ponto C até o ponto D, essas áreas que eu destaquei em azul seriam iguais, tá bom? Então, repetindo, em intervalos de tempo iguais, esse corpo vai varrer áreas iguais também, né? Então eu vou ter aqui esse vetor que liga o Sol até a partícula e em um determinado ΔT ele vai varrer uma determinada área também, né? Então, se o tempo for igual, essas áreas também vão ser iguais. E matematicamente isso se traduz nessa expressão bem aqui, que a velocidade aureolar vai ser constante, né? Fazendo uma analogia para a gente entender bem, né? Eu posso fazer uma analogia com a velocidade normal, né? Então, se eu tiver duas partículas com a mesma velocidade escalar, eu vou ter que, para um determinado ΔT, eles vão percorrer uma mesma distância ΔS, né? Então, fazendo uma analogia, eu tenho que velocidade igual a ΔS sobre ΔT, né? Então, para espaços de tempo, para intervalos de tempo iguais, essas duas partículas vão percorrer espaços iguais, né? E isso, fazendo uma analogia para a velocidade aureolar, seria um ΔA sobre ΔT, né? Uma vez que para intervalos de tempo iguais, ele vai percorrer, vai varrer uma área igual também. Beleza? Isso é o que se traduz matematicamente a segunda lei de Kepler, tá bom? A terceira lei de Kepler seria a lei dos períodos, perdão, que vai basicamente falar sobre essa relação que é mais comumente vista para órbitas circulares, né? Que ao invés de um A aqui seria um R ao cubo, né? Então, ter o período ao quadrado sobre o R ao cubo seria um constante, né? E o principal foco das nossas conversas aqui seriam demonstrar os valores dessas constantes, tá bom? A gente sabe que essas são relações que são constantes, mas a gente não sabe até agora qual o valor dessas constantes, né? E é muito importante, muito rico a gente conhecer esses resultados. Fechou? Agora eu vou apagar o quadro e a gente vai começar a abrir umas contas que vão ser muito úteis. Fechou? Bom, agora o nosso próximo passo será demonstrar alguns resultados que vão ser muito úteis para as próximas discussões. Beleza? Que seria, na verdade, a velocidade da partícula no periélio e a velocidade da partícula no afélio. Que aqui no desenho eu representei respectivamente como sendo V1 e V2. Eu também desenhei aqui a distância entre periélio e o Sol, que eu vou chamar de um R1, e a distância entre afélio e o Sol, que eu chamei de R2. Beleza? Aí você me pergunta, Arthur, como é que a gente vai determinar os valores dessas velocidades, né? E eu te respondo, cara, em problemas de gravitação no geral, a gente vai utilizar de duas ferramentas, fechou? A conservação da energia e a conservação do momento angular, certo? A conservação da energia, eu acredito que seja uma discussão um pouco mais facilitada da gente fazer, né? Uma vez que a gente não vai ter forças externas, como o atrito, a viscosidade, no nosso sistema físico, a gente só vai ter planeta e a partícula, né, orbitando esse planeta. Então a gente não vai ter forças externas, só vamos ter forças internas, por isso a gente consegue conservar a energia, né? Fechou. A conservação do momento angular é uma discussão um pouco mais detalhada, que a gente não vai se aprofundar tanto para a gente não perder tanto tempo, né? Mas eu quero que você só entenda
se você nunca viu, o conceito de momento angular e por que ele se conserva mais ou menos aqui. Show? Show! Então, o momento angular, cara, ele é uma grandeza vetorial, que é representada como L, certo? Que a gente vai determinar como o seguinte, né? Oxe, massa, né? Aqui, ó. É uma grandeza vetorial que a gente vai definir como sendo R vetor V, tá bom? Então, se você nunca viu essa notação de produto vetorial, né? Não se assuste, né? Porque ele só está dizendo que esse vetor L vai ser determinado a partir de outros dois vetores, que seria o vetor posição e o vetor velocidade, né? Para a gente conseguir ilustrar isso bem, aqui eu vou ter o Sol, certo? Aqui eu vou ter a partícula, aqui eu vou ter a partícula, e a gente vai traçar aqui o vetor posição e o vetor velocidade dessa partícula, né? O vetor posição é o vetor que vai denunciar a posição da partícula. Deixa eu só escrever aqui. O vetor posição é um vetor que vai denunciar a posição da partícula em relação ao Sol, tá? E o vetor velocidade, ele vai descrever a velocidade da partícula, né? O módulo, o sentido e a direção da velocidade, tá? Fechou. E aqui a gente vai ter o ângulo entre esses dois vetores, tá? O ângulo entre esses dois vetores que eu vou chamar de θ. Fechou? Então, recapitulando, a grandeza momento angular ela é definida a partir de outros dois vetores, que seria o vetor posição e o vetor velocidade. Fechou? O módulo desse nosso vetor, o módulo do momento angular, ele é dado como sendo m vezes v vezes r vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Fechou? Esse é o módulo dessa nossa grandeza física que a gente vai chamar de momento angular. Tá bom? Deu para entender? Então, fechou. Agora a pergunta é, por que essa grandeza física ela vai se conservar durante problemas de gravitação, né? Isso tem a ver, cara, com o torque resultante do nosso sistema ser nulo, tá? A gente só vai ter a atuação aqui de forças centrais, então, como a gente tem um torque resultante, a variação do momento angular vai ser nulo, né? Basicamente, falando rápido aqui, né? É porque a gente faz uma analogia da força, né? Porque a força tem relação com as translações, né? E o análogo à força para rotações seria o torque, né? Então, o torque resultante a gente consegue escrever também como sendo a variação do momento angular pelo tempo, né? Então, a força para translações a gente escreve como uma variação do momento linear pelo tempo, né? Então, a força tem a ver com as translações. E o análogo da força para as rotações seria o torque, tá bom? Então, o torque a gente consegue escrever como sendo a variação do momento angular pelo tempo, né? Basicamente isso. Bom, se você não tem muita familiaridade com essa notação de cálculo, né? Eu peço só que você acredite que essa grandeza física vai se conservar, tá bom? Mas é basicamente isso, o torque resultante vai ser nulo, porque a gente tem aqui a força gravitacional, ela é uma força do tipo central, tá? Tranquilo. O que eu quero que você tire daqui, se você nunca viu essa discussão, né, é só um módulo dessa nossa grandeza, tá? Então, uma vez que a gente falou que essa grandeza vai se conservar, eu vou conservar ela em dois pontos, tá? Então, primeiro eu vou conservar ela aqui, ou seja, o momento angular aqui vai ser igual ao momento angular daqui, tá? O módulo dele. Então, show! Eu vou escrever. Então, o momento angular para o periélio vai ser igual ao momento angular para o afélio, tá? R2 seno de 90, tá? Então, por que aqui é 90, né? Lembra do desenho que eu fiz agora? Esse θ que vai estar aqui no seno vai ser o ângulo entre o vetor posição e o vetor velocidade, né? Nesse caso, o nosso vetor posição está na horizontal e o nosso vetor velocidade vai estar aqui na vertical, né? Então, o ângulo formado entre esses dois vetores seria 90 graus, né? Seria 90 graus nos dois pontos. Por isso que aqui a gente vai ter seno de 90. E seno de 90 é 1, né? Então a gente pode só apagar esse valor desse seno bem aqui, né? Eu só vou reescrever isso aqui como seno dessa forma aqui, né? Então, uma vez a gente utilizando esse conceito do módulo do nosso momento angular. Tranquilo? E agora a gente vai conservar a energia, né? Então, conservando a energia, a gente tem que a energia mecânica nesse ponto é igual a energia mecânica naquele outro ponto. Então, eu vou ter aqui energia cinética, energia potencial gravitacional no periélio. Então,
a energia cinética, a energia potencial gravitacional no perihélio é igual à energia cinética no afélio e a energia mais a energia potencial no afélio também. Tá? Deu para entender? Lembrando sempre desse sinal de menos na energia potencial gravitacional, né? Se você nunca viu isso, a gente dá uma olhada, você dá uma olhada aí depois. Tranquilo? Fechou. Agora a gente vai abrir as contas, né? Vou apagar essa expressão que a gente achou, tá? E a gente vai abrir as contas para achar as velocidades, né? Tranquilo. Então, nesse lado aqui da equação eu consigo cancelar um m, né? Nesse aqui de baixo. E aqui eu também vou cancelar um m, tá? Opa, aqui também cancela, né? Cancela um m embaixo e em cima, né? Agora a gente vai abrir as contas. Eu vou utilizar dessa expressão aqui embaixo. Fechou? Aqui a gente vai sobrar o quê? Vai ser v1 ao quadrado sobre 2. Eu vou passar esse v2 ao quadrado sobre 2 para esse lado da equação. E esse termo aqui da energia potencial gravitacional para o outro lado da equação. Fechou? Então aqui vai nos resultar nessa próxima equação. Bem aqui. Tá bom? A gente vai ter essa equação bem aqui. Tranquilo? Agora eu vou colocar esse termo Gm em evidência. Tá? Colocando esse termo Gm em evidência, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter Gm 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Tá bom? Agora eu vou passar esse 2 multiplicando para o outro lado, tá? Eu vou ter V1 ao quadrado sobre... V1 ao quadrado, né? V2 ao quadrado. 2Gm 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Tranquilo? Fechou, cara. A gente achou essa expressão que vai ser bem útil pra gente, né? Por quê? Porque agora eu vou substituir da expressão aqui que eu achei no nosso momento angular, tá? Na observação do momento angular. Aqui eu vou escrever o quê? Né? Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever que o meu V2, ele vai ser quem? Eu vou passar esse R2 dividindo, a gente vai ter V1 vezes R1 sobre R2. O bicho está morrendo esse meu pincel, né? Mas dá pra enxergar aí, né? Não vou utilizar mais esse. Esse aqui deu uma morrida. Fechou. A gente tem essa expressão, a gente vai substituir nessa equação aqui, tá? Então a gente vai ter V1 ao quadrado menos V2, que vai ser V1 vezes R1 sobre R2 ao quadrado, igual a 2Gm 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Eu fiz o quê? Eu substituí essa equação, nessa segunda equação, nessa expressão que a gente achou. Tranquilo? Fechou. Aqui eu vou poder fazer o seguinte, né? Eu vou poder passar esse termo, essa potência aqui pra dentro, tá? Na verdade eu vou deixar esse parênteses e vou... Certo? Eu vou entender, né? Agora eu vou deixar esse V1 ao quadrado em evidência, fechou? Então esse V1 ao quadrado vai ficar em evidência. Tranquilo demais, Arthur. Show. Então, aqui eu também vou fazer essa operação, tá? Vou fazer essa operação de frações, que vai ficar R2 vezes R1 sobre R1 vezes R2. Fechou? Tranquilo. Eu vou passar esse R2 aqui para cima, tá? Então vai ficar V1 ao quadrado, R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado sobre R2 ao quadrado. E aqui vai ficar 2Gm R2 menos R1 sobre R1 vezes R2. Show? Cara, você está olhando aqui uma coisa bonita, né? Isso aqui é uma diferença de quadrados. E uma diferença de quadrados a gente consegue abrir como esse produto aqui, né? A gente pode abrir como sendo R2 menos R1, que multiplica R2 mais R1, tá bom? E quando a gente faz isso, cara, olha que bonito que fica, né? Olha que bonito que fica. A gente consegue cortar esse R2 menos R1 e esse R2 menos R1. O que a gente consegue fazer também, né? A gente consegue cortar um R2 que está aqui embaixo, né? Então, R2 aqui com esse quadrado, tá? Então, nossa expressão agora deu uma enxugada muito boa, né? Deu uma enxugada muito boa. O que é que eu vou fazer agora, né? Eu vou deixar esse R2, esse R1 mais R2 dividindo, certo? E vou deixar esse R1, esse R2, na verdade, multiplicando. Então, eu vou passar multiplicando. R2 aqui em cima, R1 aqui embaixo, vezes 2Gm sobre R1 mais R2. Tá? Deu pra entender, né? Eu passei esse R2 multiplicando, esse R1 já estava aqui embaixo dividindo, e esse cara aqui eu passei dividindo. Fechou? Então pronto, cara. Agora a gente achou a expressão para a nossa velocidade, né? A nossa velocidade, ela pode ser escrita justamente a partir dessa equação aqui de baixo, né?
Então eu tenho que V1 vai ser a raiz quadrada, de tirando a raiz quadrada, né? R2 sobre R1, que multiplica 2GM sobre R1 mais R2. Tá bom? E o V2, né? O V2 a gente vai achar substituindo nessa expressão, né? V2 vai ser o V1, que é esse cara, né? Esse é a raiz, multiplicado por R1 sobre R2, tá? Então, vai ficar R1 sobre R2, que multiplica R2 sobre R1 vezes 2GM R1 mais R2, tá? Eu vou passar para dentro esse termo que está aqui fora, né? Então, eu vou elevar ao quadrado e ele vai passar aqui para dentro da raiz, né? Então, ele vai ficar aqui dentro da raiz elevado ao quadrado, tá? E agora eu consigo cortar esse R1 aqui de baixo com esse 1R1 aqui de cima. E eu vou cortar esse R2 aqui de baixo com esse R2 aqui de cima. E vai nos sobrar, cara, olha bem para a expressão, vai sobrar quem, né? Vai sobrar quem? Vai ser essa expressão bem aqui, cara. Vai ser R1 sobre R2, tá bom? Então sobrou R1 sobre R2. E assim a gente consegue achar, deixa eu só reescrever essa nossa raiz, né? Aqui a gente consegue achar, cara, a expressão para o V1 e a expressão para o V2, tá bom? Então a gente conseguiu achar a partir da conservação da energia e da conservação do momento angular. Putz grila. Particularmente, cara, eu guardo essa expressão, tá? Essas duas velocidades vai nos ajudar principalmente em problemas mais difíceis, tá? Em problemas mais difíceis isso aqui vai poupar um tempo absurdo, tá? Se você quiser, dê uma olhada aqui, tente lembrar sempre dessa expressão, porque é muito útil para problemas um pouco mais complicados. Fechou? Então, com isso a gente encerra essa nossa primeira parte da discussão e a próxima parte a gente vai concluir o meu principal objetivo com essa nossa conversa a partir desses resultados aqui, tá? E vai ser bem da hora, bem bacana, certo? Espero você lá e foi muito bom ter esse primeiro papo com vocês. Fechou? Valeu!